אשת אשת חיל נמצא ורחוק מפני. Mais um. Chegamos ao quinto. Isso aqui é melhor que a Netflix. Isso aqui é melhor que o Disney. Isso aqui é melhor do que todas as seriados até que está na TV aberta. Isso aqui é a Torá de verdade. Chegamos, os sobreviventes conseguiram chegar ao quinta série que não é falda, mas é uma fada, né? Estudar Torá com o Rabino Franco e a gente está indo nas escadas da Tefilá. Confesso, né, que eu fiquei emocionado pós aquele shiur maravilhoso. Na semana recebi textos de alunos, de pessoas que assistem essas aulas, e isso me inspira muito continuar esse lindo trabalho de levar a Torá para vocês, porque a partir dessas aulas a gente pode conseguir um grãozinho de trabalho para trazer a Guilá, elevar as pessoas que realmente querem se aproximar de Hashem Be'emet, com todo o seu coração. No Perek, vamos falar em hebraico, Perek, no capítulo anterior, a gente falou da chave, né? Agora a gente vai falar o código da oração. Então, o tema da nossa aula, o código, uma versão Herbert Vision. Vamos lá. O código da Tefilá. E eu quero começar lendo para os senhores um passuco da Torá. Vamos fazer o seguinte: quem está com a Torá aí? Pegou, abriu Shemot, Êxodo 23, 25. Eu. Shemot. Vai, leia. Só um 23, minuto. 25. Só um minuto. 23? 25. Pode repetir, Ave? Qual é o capítulo e o versículo? 23, 25. Shemot, Êxodo. Não haverá terra desfolhada nem estéril em tua terra. É isso, Rabino? Perdão, não escutei, Beatriz. Não haverá. Shemot ou 23, Bereshit? 23, 25. Sim. Shemot ou Bereshit? Shemot. Shemot. Não haverá mulher desfilhada nem estéril em tua terra. O número de teus dias completarei. É isto. 23, 25. A minha Torá está assim. Alguém tem alguma coisa diferente no Êxodo 23, 25? Por favor, Marco. Shemot 23, 25, né, Rabino? Sim, senhor. E E servirei servirei ao Eterno, o vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e eu tirarei toda doença de ti. Como é que isto pode ser? Êxodo 23, 25. Você serve servir a Hashem, o teu Deus. Servir a Hashem. Como é que você vai servir a Hashem? Botar uma camisa, ir lá no cótel, evangelizar as pessoas, ou distribuir santinho na rua, Hare Krishna, Hare Krishna, com todo respeito. Não. Servir a Deus. Servir a Deus é a oração. É a tefilá. Para começar essa aula, eu tive que mergulhar
e vestir o sapato, como fala o meu querido rabino Sami Pinto, de Rambam. Rambam. E ele escreveu um livro que é As Leis da Tefilá, Erhut Tefilá, As Leis de Tefilá. E ele vai trazer uma... Rambam vai trazer um raciocínio que vai ser maravilhoso. Durante a história judaica, a Tefilá foi desenvolvida durante muitos séculos. Desde o tempo de Moshe Rabbeinu, que deu a Torá no Monte Sinai ao povo de Israel, o povo judeu, o povo de Israel, ele faz tefilá, ele reza a Hashem diariamente, como uma expressão de um trabalho de servir do coração. Talvez era esse o requisito de oferenda, de oferta de agradecimento a Hashem. Naquele período, até hoje, todo mundo pode se comunicar com o bendito seja. E isso só existe um meio: a tefilá. Os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, eles vão reinaugurar uma outra situação. Vamos voltar ao tempo da Torá. Adão e Eva, eles tinham uma comunicação diária com Hashem. Adão falava com Hashem. Concorda? Todo mundo aqui concorda. Tanto você vai pegar a Torá, dentro da Torá oral, vai falar que Adão era como você conversando com o teu pai, ou você conversando com a tua mãe, ou eu conversando com vocês. Então, Adão, ele conversava com Hashem. Então, ele entendia o que Hashem desejava e ele fazia o que Hashem desejava. Por exemplo, um rabino, hoje em dia, na nossa geração, os rabinos, eles têm que se reinventar constantemente para se adaptar à nossa geração. Talvez, daqui 100 anos, a biblioteca digital vai achar que num período tal, se Mashiach não vier ainda, que aparecia um rabino em Jerusalém que ensinava em português com pessoas no Brasil, na Argentina, em Portugal, em outros lugares. E ele usava uma linguagem mais light para que as pessoas entendessem. Talvez era essa a forma que o rabino conseguiu desenvolver para que as pessoas pudessem se conectar com Deus. Rambam fez a mesma coisa no seu tempo. Ele escreveu o livro Leis de Tefilá. Então, ele vai delatar, ele vai escrever muito que depois que o Adão e Eva saem do paraíso, esse contato com Deus, que é a Tefilá, acaba. Então, a gente vai ver que desde esse período e o último contato antes dos patriarcas, a gente vai ver quem foi. Noé. Noé. Tanto que Deus vai falar para Noé, olha, eu vou destruir o mundo porque tem muita injustiça, tem muita corrupção, constrói a arca, os 120 anos, quem sabe o pessoal aí faz techuvá e eu não destruo. Noé era o sadik da geração dele. Mas Noé não conseguiu, tá? Trazer a ideia da unidade de Hashem.
para toda a humanidade. Então, Noa, na verdade, o Gigul de Moshe vai ser Noa. Noa vai ter que encarnar novamente, vai vir Moshe Rabbeinu para consertar o que ele não conseguiu consertar. E a história judaica vai ser repleta disso. Outra reencarnação que vai vir para consertar e trazer e culminar até hoje o povo de Israel como nação, vem também Yehoshua, ele vai ser a encarnação de quem? De Yosef, José. Então, cada geração a gente vai ter que vir, tá, por determinação de Hashem, para melhorar e conseguir elevar-se para poder voltar à presença de Hashem. E aí a gente vai ver que chegam os patriarcas. E os patriarcas, eles vão ser o código, como eu falei, que vai abrir novamente a porta de comunicação entre os céus e a terra que estavam fechadas. E ainda mais, não só os patriarcas, mas um contrato vitalício com seus descendentes. E aí parece que está tudo legal, né? Os patriarcas conseguiram abrir o código, e aí o povo de Israel vai receber no futuro, vai descer o Egito, depois vai sair, vai receber a Torá, vai entrar na terra de Israel, e aí vai construir o quê? Primeiro templo. Com a destruição do primeiro templo, vai acontecer um fenômeno que nunca antes no povo de Israel tinha. A gente vai ter um fenômeno do êxodo, da saída da família de Jacó para o Egito. 70 almas, diz a Torá. Mas a gente não vai ver um exílio fora como escravos para a Babilônia. E esse exílio, ele foi tão traumatizante para o povo de Israel que ele vai sair. Imagina vocês estão num lugar bem alto, em Jerusalém, por exemplo. A temperatura aqui geralmente é 26, 27 à noite. Aí, se vocês descem para Tel Aviv ou para Beersheba, vocês vão descer, a temperatura, na verdade, em vez de descer, vai aumentar, né? Quando vocês estão descendo Jerusalém para uma temperatura, para Beersheba, a temperatura vai para 35. Quem é muito sensível vai sentir, né? Quem está mais acostumado com a friaca ou com frio, vai sentir a diferença e vai passar até um pouco mal. Quando eu falo para o pessoal descer, é descer espiritualmente. Toda a linguagem, seja da Torá, quando o pessoal, o Yaakov vai descer, Israel desce ao Egito, ele vai descer espiritualmente. Ele vai deixar de ser Yaakov, vai voltar a ser Yaakov, perdão, ele vai deixar de ser Israel e vai voltar a ser Yaakov. Então, o povo de Israel vai descer a Babilônia. E lá na Babilônia, como eu falei, vai ter uma primeira tragédia do povo de Israel. Qual é? A Destruição do primeiro templo. mistura, a mistura, a mistura, a mistura das outras culturas, a idolatria. Ou seja, não que na terra de Israel não existia idólatras, mas quando você deixa a tua identidade, a tua casa, a tua parentela, e vai para um lugar que é totalmente estranho, o que vai acontecer? As pessoas vão se assimilar. É...
Portugal, Brasil, outros lugares, Argentina, são países muito católicos. Então, querendo ou não, a gente está no meio dessa cultura. Então, acaba tendo influência. E a Babilônia estava trazendo essas influências da idolatria. E a gente vai ver uma situação que acontece muito triste com o povo de Israel. Com a destruição do primeiro templo, a arca sagrada ela desaparece. A arca onde estava os 10 mandamentos, o cajado de Moshe, um vidro com maná, as tábuas quebradas, ela desaparece. E talvez os coens, os coanims guardaram, a gente não sabe o paradeiro. Uns dizem que foi para Roma, que o Vaticano está lá guardado, outros dizem que está na Etiópia, que foi levado para a Etiópia. A gente não sabe. Existem várias teorias. Mas uma coisa eu sei. O segundo templo já não tinha a arca. Quando tinha a arca sagrada dentro do Kodesh HaKodashim, era uma fonte viva, testemunho vivo de quê, senhores? Dos milagres no Monte Sinai, da saída do Egito, do maná, ainda vibrante a presença de Hashem. O primeiro templo foi construído nada mais, nada menos pelo o rei, os alicerces do rei Davi e o rei Salomão fez o prédio. Então, a gente não consegue nem visualizar, entender como era grande o primeiro templo. Então, a conexão tinha voltado novamente como tinha o tempo. Se os árabes entendessem, e toda a humanidade entendessem a importância do tempo, o mundo inteiro iria construir, querer construir, porque ia trazer a presença de Hashem novamente. Mas Hashem não quer o templo construído agora, porque a gente não está preparado para o tempo. A gente não está preparado, a gente ainda precisa aprender muito. Então, como é que a gente aprende? Esse grão de aula que eu estou dando. E com outros rabinos, e outros, e outros, e outros. E assim a gente pode desenvolver e desarrojar a nossa espiritualidade, para que um dia a gente possa não só levantar bandeiras, hoje em dia a gente levanta bandeiras de Israel, a, a dos Estados Unidos, ou de movimentos, de orgulho. O judeu ele tem uma bandeira que deve levantar. Sabe qual é? Essa aqui. A bandeira de construção, da construção do templo. O Beit HaMikdash. Essa é a bandeira que o povo judeu deve carregar. Não é do Rebbe, não é, é construir o templo. Porque se o templo for construído novamente, a gente vai voltar como se fosse no primeiro templo. Agora, vamos voltar um pouquinho para o nosso assunto. Eu queria só raciocinar como o próprio Rambam pensou. Hashem, ele nunca vai deixar ninguém desamparado. Ou vocês nunca viram uma pessoa muito simples rezando, orando e com muita fé. Eu cansei de ver em todos os lugares que eu passei no mundo.
É um presente que Deus dá para a humanidade, a conexão com Ele. Por isso que eu falo, não precisa se converter ao judaísmo para se aproximar de Hashem. Só ser pessoas honradas e se aproximarem, querer se aproximar de Hashem. É, quando a gente vai sair da Babilônia e vai retornar à Terra Santa, a gente não tinha tantos problemas como a gente tem agora, depois da destruição do segundo templo. Porque 70 anos, a gente ainda no primeiro templo ainda tinha profetas. A gente ainda tinha pessoas que espiritualizadas no povo de Israel. Não que hoje não tenha, mas o povo de Israel, naquele período, era um povo mais elevado, porque eles chegaram a ter contato com o primeiro templo. Quando voltamos, somos liberados do exílio de 70 anos da Babilônia, a gente tem a grande honra de vir com alguns profetas. Esdra, Neemias e tantos outros que vão vir e vão dar o alicerce para a construção do segundo templo. Mas a construção do segundo templo já, imagina, a vergonha que eles deviam sentir. Primeiro templo, rei Salomão, rei Davi, juntou dinheiro e tudo, eles fizeram uma coisa mais simples. Mas é aquela frase que a gente fala, o mineiro fala, é o que tem hoje. E foi o que deu. Eles agarraram a oportunidade e construíram o segundo templo. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Que no segundo não tinha a já não existia mais. Isso não sabia. É, a chave, a espiritualidade, a chave da espiritualidade no judaísmo, na visão judaica, começa com os nossos patriarcas, que a gente vai continuar falando, e isso continua com seus descendentes, somos nós. Mas toda a tefilá, ela precisou, que a gente já conhece, como a gente tem falado, a Amidá, elas foram escritas por Anshe Knesset Gedulah. O que é Anshe Knesset Gedulah? Os grandes homens da grande Assembleia. Os 120, que eram formados por profetas, sábios, anciões, que tinham inspiração divina. E eles, como eu falei na aula passada, eles fizeram essa tefilá baseada na coluna vertebral, que começa, né, de baixo para cima para sustentar a cabeça, para que você possa andar. Por isso, a tefilá ela tem que ser em amud é, em pé, para lembrar essa coluna, e isso vai trazer de volta um certo nível. Olha como é que a gente estava. Se não tivesse acordo com os 120, a gente estava perdido depois da destruição do segundo templo. Que o primeiro já foi traumatizante, mas a gente tinha os profetas. Aí agora, no segundo, vai vir alguns profetas, que já está terminando, vai ser destruído o templo, e aí eles vão se reunir para fazer uma coluna vertebral para que a gente possa, de fato, continuar de pé. Amidá. Então, senhores, todas as vezes que os doutores e as doutoras e os meus queridos alunos estiverem de pé, lembrem
do esforço e da vontade desses grandes sábios de decretar isso para o povo de Israel. Olha, aqui na sala tem alguns advogados, pessoas que estudam leis. Existem leis que pegam e existem leis que não pegam. Concordo? Então, imagina um grupo seleto, um parlamento. Vamos botar nessa linguagem. Ansher Knesset Gedulah. Uma reunião da grande assembleia de 120 homens que vão compor a Amidah com o número de 120 bênçãos, perdão, 120 bênçãos, que vão trazer essas bênçãos e vão remoer elas para as 18 orações que a gente tem que fazer, as 18 bênçãos, perdão, as 18 fases para que a gente possa fazer o Shemona Esrei. Não é fácil. Sabe por quê? Um judeu é duas ideias. A gente passa isso por hoje. O esquisitinho e o safadinho, o Ashkenazi e o Sefaradi. Ela fala nessa brincadeira. O Sefaradi é totalmente diferente do Ashkenazi, o Ashkenazi é totalmente diferente do Sefaradi, e o Sefaradi é totalmente do Temani, diferente, do Temani é diferente de outros, e outros, e outros. Então, como é que vai fazer para que esses outros que são tão distintos acatem isso? Precisa ter força, precisa ter inspiração divina. E a Anshe Knesset Gedulah vai trazer isso, né? Quando uma pessoa vai falar uma palavra da Tefilá, cada palavra vai abrir um portal cósmico que vai impactar não só esse mundo, mas o mundo espirituais. Lembre-se, nós somos reflexos dos mundos espirituais. Se hoje a gente está tendo guerra, então existem guerras nos mundos espirituais. Se a gente tem busca paz, os mundos espirituais também estão tendo paz. Então, é um reflexo a tefilá. Então, por isso a gente precisa realmente fazer tefilá. E a tefilá, o sidu, quando você vai fazer a oração, lá tem tudo. Desde das três primeiras agradecimentos, as petições, perdão, é, as três primeiras orações que a gente vai fazer, e depois os últimos agradecimentos, os 13 petições. Sabe, gente, uma das coisas bem interessantes que eu vi é cada letra, cada oração, ela vai impactar o nosso mundo e vai literalmente tirar maus decretos. E aí um exemplo a gente vai tirar de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele estava decretado para quê? Não entrar na terra de Israel. Daqui a pouquinho, mais 2 meses, a gente vai começar a ver, começa a Perashá da semana passada, Shalá, começa todas as mazelas do povo de Israel. Vêm os espias, falam mal da terra, aí a Perashá dessa semana é Cora, e aí o pessoal, Cora vai se rebelar contra Moshe, aí depois vem Miriam, vai ladeira abaixo. Os grandes problemas da terra de Israel, do povo de Israel começam nesse período, e a gente vai dar ênfase, a gente agora, hoje, os Rodas Tammuz, 17 de Tammuz vai ter o jejum, que os babilônicos vão destruir as fendas das muralhas de Jerusalém,
A gente tem que jejuar 12 horas. Aí depois, 13 semanas. As 3 semanas, perdão, que vai culminar com o Tisha B'Av. O Talmud, ele descreve que cada palavra na oração, ela sobe aos céus em shape. Como é que é a palavra em português? Em shape, em modo Thomas. de letra. Então, Mordecai, quando você está fazendo tua tefilá, a tua tefilá, ela sobe como se fosse Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E isso vai, cada letra, impactar o cosmos. E quem fala isso é Nefesh Hai, um livro muito místico que os cabalistas estudam. Então, e faz um pouco de sentido, né? Como é que o homem foi criado? Através da palavra. A- Então, a gente tem também como filho de peixe, peixinho é. Então, quando a gente faz nossa tefilá, isso vai trazer um abalo cósmico muito grande e a gente consegue se aproximar de Akadosh Baruch Hu. O Shulchan Aruch, no Tur, Ora Chaim, um livro Shulchan Aruch, a gente vai entender, mesa posta, que Yosef Karo e o Rabino Remá, na Polônia, escreveram juntos. Ele vai relatar um caso de um assídico na Alemanha, na Ashkenazi. Ele era muito místico e piedoso, ele era um racídico. E ele usava bem minuciosamente o estudo do significado de cada palavra do Shemoneh Esrei, da Midá. E isso demonstrava que não só que cada palavra era super poderosa, mas ele também fazia cálculo com a gemátria. Olha aí, quem gosta da gemátria, que é a numeração. E ele fez, junto com seu irmão, o Rabeno Yeriel, e eles eram filhos de um grande possek, um legislador, Horosh. A gente está falando do período medieval, o povo judeu estava na Alemanha, estava na Espanha, estava na Itália, e espiritualmente, está falando um período conterrâneo de Rambam, pessoas grandes. E eles vão chegar a uma conclusão que cada palavra dita na bênção forma correspondente um número de palavras que é escrito vice-versa, e essas bênçãos, elas, quando ditas com kavaná, olha kavaná, elas podem literalmente trazer curas instantâneas. Hocus pocus. Né? A gente vê o Harry Potter, esses filmes todos aí, na verdade, eles fazem plágios da Torá Kedushá, das coisas ocultas. Então, é composta, a tefilá é composta, cada palavra de 27 palavras corresponde a um verso do 27 palavras, vamos ver se eu consigo traduzir isso bem. 27 palavras da tefilá, ela vai abrir uma dimensão. Isso vai trazer muito mais Hashem para o povo de Israel. A presença de Hashem para o povo. Por isso, a gente vê pessoas no Kotel
que é um local, também um portal, que quando estão fazendo tefilá, eles literalmente estão em transe, porque eles conseguem chegar nesse nível espiritual. Em base disso, quando nos levantamos para fazer nossas tefilot, portanto, não devemos nos sentir sozinhos, porque as nossas orações ecoam, nossas orações ecoam as, eh, as infusões dos corações dos patriarcas e todos os seus descendentes, ou seja, todas as orações que fizeram os nossos patriarcas vão se mesclar com as nossas orações. Nossas orações pessoais são amplificadas por mais de 300, ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo, me levanto e eu tenho um pacto com Hashem, porque Abraão e Isaac fizeram esse pacto, porque eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacob, e por causa disso eu estou fazendo uma evulsão, eu estou misturando isso, então eu estou trazendo para reality, para a realidade, mais de 3.700 anos de oração. Não é só os meus 25 anos. Estou brincando. Vocês estão entendendo como é que a gente consegue? Então, pelos méritos dos patriarcas, se mesclam com os méritos dos descendentes deles, se consideramos as dezenas de milhares de judeus que repitem a Amidá por mais de 2.000 anos, os números são astronômicos. Breaking news! Os sons, os suspiros, as lágrimas de cada tefilá são entrelaçadas do passado, do presente e do futuro. E é de se admirar que Hashem ouça ansiosamente essas súplicas. Bondade acima de tudo. Deus prometeu aos patriarcas, seus descendentes, se lembrar que ele vai lembrar deles no início de cada serviço de tefilá, de cada oração. De acordo com como está no Talmud, Pesachim 117. Este é o significado da promessa de Deus a Abraão. Ve'eshrecha legoi gadol yevarecha vegadla shimcha ve'ye beracha. E farei de ti uma grande nação. Vamos entender esse passuque agora. Vai ser o breaking news para muitas pessoas. E farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. O que ele está dizendo aqui? Eu farei de ti uma grande nação. Na verdade, a gente não vai ser um povo grande. Quando ele está se referindo aqui, ele está se referindo, te farei de uma grande nação, referente à abertura na oração da Amidá, com a frase, Deus de Abraão. Ou seja, toda vez que o povo de Israel faz tefilá, ela se torna uma grande nação. Não em números. Ela vai ser uma grande nação. Agora tem um outro passo que fala, tá vendo? Teus descendentes, para Abraão, teus descendentes vão ser como um grão da areia, como as estrelas. Não é só os judeus que são descendentes de Abraão, os árabes. E não é uma verdade, eles são igualzinho um grão de areia, somente na Europa hoje em dia. Mas quando ele fala, te farei grande nação, refere-se na abertura da oração da Midá, com a frase, Deus de Abraão, e eu te abençoarei, refere-se ao Deus de Isaac, e farei o teu nome grande, refere-se ao Deus de Jacó. No entanto, Deus prometeu a Abraão, você se tornará uma bênção,
significa que apenas o seu nome aparecerá no final da bênção dos avós. Ou seja, abençoado és tu, Hashem, escudo de Abraham. Magen Abraham. Está lá no Sidu. Estão entendendo até aqui? Dúvidas? Tem muitas. Eu não consegui entender a última parte. Então vamos lá. Quando é para falar, te farei de grande nação, refere-se à abertura da Tefilá. Elohen Abraham, Elohen Yitzhak, Elohen Yaakov. Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov. Então, quando ele está falando isso, refere-se ao Deus de Abraão, eu te abençoarei, refere-se ao Deus de Yitzhak, que é o mesmo Deus, e eu farei de seu nome grande, refere-se ao Deus de Yaakov. No entanto, Deus prometeu a Abraham, você se tornará uma bênção, significando que apenas um nome aparecerá no final das bênçãos de Shaharit Magen Avot, Magen Abraham. Tu és o escudo, tu é o que vai proteger o povo de Israel, pelo mérito de Abraão. Explica a missão dos avós, dos patriarcas, era atrair a humanidade para o serviço de quê? Avodat Hashem. Os avotenos, eles eram um exemplo para trazer a humanidade de volta para Hashem. E cada patriarca tinha uma abordagem única. Como? Cada um de vocês tem uma abordagem única. Como eu tenho minha abordagem única. E Abraão tinha a abordagem de quê? Hospitalidade. Chega aqui, vem comer. Ele era amoroso. O povo judeu tem que seguir a mesma coisa. Seja bem-vindo. Seja amoroso com o seu próximo. E que o Deus de Yitzhak, quando Deus Yitzhak servia a Hashem, qual era? Ele tremia, ele tinha temor na oração. Ele tinha temor em tudo que ele fazia, para não chegar a pecar. Esse era o Deus de Yitzhak. E qual era o Deus de Jacob? Como é que Jacob foi... ele vai dar uma deslumbre da grandiosidade de Deus. Deus de Jacó foi profundamente escrupuloso em revelar o atributo da escolha óbvia, que é a verdade de Hashem. Jacó vai vindo, Israel, ele vai ter uma intimidade com Kadosh Baruch Hu que vai ser profunda. Tanto por isso ele é o nome que vai ser trocado e vai perpetualizar o povo de Israel. Podia ser o povo de Abraão, o povo de Isaac, não. O povo de Israel, Jacó. A referência de Isaac e a reverência a gentileza e o atributo de Abraão, a reverência de Isaac, a verdade de Jacó são ideias intelectuais elevadas, mas são eficazes apenas como pessoas que estão sintonizadas e receptivas aos valores espirituais. Pessoas comuns respondem a estímulos físicos mais imediatos, como a refeição quente, a sombra fresca. Abraão ofereceu aos seus convidados pagãos o quê? Comida. Ele estava preocupado com as necessidades do corpo, embora ele próprio estava 3 dias depois do Brit Milá. E ele fazia isso voluntariamente para que as pessoas confiassem nele e que pudessem entender que ele estava ali a serviço de Hashem. Portanto, todos os patriarcas eles vão ter esse peso que vai ser decidido para que a gente possa, como eu falei, interlaçar as nossas orações. Que mérito eu tenho?
Que mérito tem? Quem sou eu na fila do pão? Mas essa é a verdade. Como é que eu posso me aproximar de Hashem? Né? Abraham, Isaac e Jacob, eles conseguiram. E naturalmente Deus permitiu isso, que eles pudessem ser um mecanismo para aproximar as pessoas de Hashem. E aí eles não são umas pessoas assim super especiais, porque a gente também imita eles. Então, cada um, eles servem como inspiração para cada um de vocês e para mim. A gente tem que seguir e se espelhar. Todo mundo, quando é pequeno, quer ser o Superman, ou quer ser He-Man, ou a She-Ra, não sei. Ou tem um herói, ou o pai, a mãe. O povo de Israel, eles devem se espelhar nos patriarcas. Abraão, Abraham era a primeira bênção é dedicada a Abraham, primeira pessoa, reconhecer claramente Deus por si só. A primeira letra do seu nome começa com Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que tem um valor numérico de 1. Isso significa que Abraão estava sozinho, um homem oposto do mundo inteiro. O profeta diz sobre ele, Echad Hayá Abraham. E Abraham era um sozinho. Quem falou isso? Ezequiel 33, 24. Abraão apresentou ao mundo o monoteísmo, a crença em um Deus. Com ele começou uma nova era na história, embora toda a humanidade estivesse adorando múltiplos deuses. Abraham começou sua busca por Hashem verdadeiro quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Ele viu o sol nascer e banhar a terra em luz. E a atividade, e toda essa atividade. E ele pensou que o sol deveria ser Deus. Mas quando o sol se pôs e viu que a lua aparecer, devia ser Deus, porque ela dominava o sol. E quando a lua também desapareceu, Abraão deduziu que tinha que haver um Deus supremo que fez esses 2 astros. Hashem é um Deus único que governa sobre todos. Quem falou isso? Rambam. Rambam vai trazer essa explicação desse Midrash. Abraham foi o primeiro mortal a chamá-lo de Adon, Senhor. Ou seja, a gente vai falar, pode falar Hashem, mas quando a gente vai falar Hashem, Adon, Olam, alguém conhece aquela? Adon, Olam, Hashem, Alam, Betelekol, Vetzinikra. A gente falou isso na aula passada. Então, a gente vai ver que Avraham Avinu vai trazer esse conceito de Adon, mestre do universo. Embora Adão também se refere-se a Deus como mestre de tudo, Abraão adicionou uma nova dimensão a esse título. Ele foi o primeiro a reconhecer que Deus tem o domínio sobre todas as suas criações. E apesar da lei da natureza, que parece ser imutável e resistente às mudanças, ele pode realizar milagres e reverter qualquer processo natural à mera vontade dele. É relatado que Gaon Divina estava estudando um comentário recém-publicado sobre as orações, que afirmava que o serviço de Shacharit, a oração da manhã, começava com um hino, com um shir, com uma canção.
Adon Olam, Hashem Allah. Sidurim Ashkenazi tem bastante isso, essa oração. Mestre do universo. Porque Shahirist foi instituído por Abraham Avinu. Então, toda vez que você vê lá no comecinho do Sidur, Adon Olam, Hashem Allah, você, na verdade, está vendo que quem fez essa oração foi Abraham Avinu. Ele vai estar mostrando que a gente reconhece quem é o mestre do universo. Ao ler essa explicação, o Gaon Divina exclamou que somente por essa percepção, essa publicação, esse Midrash valia a pena ser botado no Sidur. Agora, queridos alunos, aumentando a presença de Hashem, Baruch Atah Hashem. A gente se curva. Rabino Chaim Volosky, o que escreveu o livro Nefesh Hai, um livro extremamente profundo, cabalístico, nega o equívoco generalizado que o termo Baruch, bendito, é um elogio, que significa louvor ou abençoado. O Mestre Todo-Poderoso do Universo dificilmente precisa dos nossos... Ele não precisa dos nossos elogios. Em vez disso, a conotação mais precisa do Baruch é aumentar, expandir, intensificar. Da palavra Baruch vem da intensificar da palavra Berachá. Ou seja, Baruch não é um elogio bendito. Na visão do Rabino Soloveitch, ele vai dizer que é expandir. Toda vez que a gente vai falar Baruch Atah, a gente está se expandindo o nome de Hashem. É errado pensar que a gente está só elogiando. É muito superficial. Mas toda vez que a gente mentaliza, que a gente fala Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, em todas as beirahotas a gente está expandindo Hashem. Isso aqui não é eu que estou trazendo, é o Rabino que eu estou vestindo agora o sapato, o Rabino Soloveitch. E aí ele vai trazer mais. Deus deseja aumentar sua presença nesse mundo. Acorda! Hashem quer aumentar a sua presença nesse mundo. Mas ele mesmo ordenou que o seu envolvimento depende da humanidade. E quando a pessoa reconhece que Deus é soberano no mundo e convida para ele entrar nas suas vidas, ele responderá com sua bondade em abundância. E se, no entanto, a pessoa ignora, Deus nos livre, a Kadosh Baruch Hu, ele recusa a sua influência, ele recusa de trazer influência abençoadas, e a pessoa, quando coloca Deus para segundo plano, aí a coisa vai lá, ladeira abaixo. Quando alguém recita a palavra Baruch, portanto, ele está, de fato, proclamando que Deus é a fonte de todas as bênçãos. E ele é bem-vindo para aumentar e intensificar o fluxo da sua generosidade. Descoberta pessoal. Nosso Deus, Deus dos nossos antepassados. Elohei, Eloqueno, Elohim Abraham, Avoteno. Primeiro, nós o chamamos de nosso Deus, porque somos obrigados a servi-los e conhecê-lo como nossa capacidade máxima. Mas há muito mais sobre o seu caminho que não podemos entender. Em resposta dessa falta de clareza, proclamamos que ele é Deus dos nossos antepassados.
E temos a fé completa na tradição que ele transmitirá, transmitirá da, da mesma forma como os israelitas cantaram louvores quando testemunharam a abertura do Mar Vermelho. Ze Eli Alehenu Elohe Avi Veramahu. Este é meu Deus, e eu louvarei ao Deus do meu pai, e eu exaltarei. Êxodo 15, 2. Você sabia? Todo judeu é especial. Vocês são especiais. A alma de vocês são especiais. São almas únicas. Nunca mais vai haver um Pedro, Salomão, ou uma Rita, ou uma Mordecai, um Marcos, um Juliano com a esposa, tão bonitos casais. Magno, Camargo, Ariel, Bruninho, Becassis, Marcelo, Mateus, Edilson, Carla, Beatriz, Shimon, Natan Tayá, Yosef Rocha, Josi, André, Jacob, Diego, Luiz, Rita, Carla, já falei, e Aaron. Nunca mais. O clima introspectivo da oração nos ajuda a descobrir nosso talento único e as unidades do caráter. Ou seja, façam tefilar para aquilo que vocês querem. E Hashem vai moldar o caráter de vocês. O Talmud volta a observar que, assim como não há dois rostos iguais, não há duas mentes iguais, nós somos feitos para ser clone dos nossos antepassados, ou cópia do carbono dos nossos pares sociais. Uma vez, lamento, aqui está contando uma história, que Bev Naftali, de Amsterdã, uma vez lamentou ao seu professor, Rav Israel Salat, se eu tivesse a mente do autor de um grande livro, Shagá Ariel, olha aí, tem um Ariel aqui na sala, o coração do autor, se eu tivesse a capacidade desse autor e o caráter, eu poderia escrever um livro tão bom como o que ele escreveu. Aí o Rebbe falou o seguinte, não, Naftali, sirva Hashem com sua própria mente, com seu próprio coração, com seu próprio caráter. Não quero ninguém parecido comigo. Eu não sou exemplo. Quero que vocês sejam vocês, porque no final dos 120 anos, Hashem vai dizer, eu não quero que você fosse, eu não pedi para você seja parecido com o Rambam, com os rabinos que vocês conhecem, Rabino Franco, o que seja. Eu pedi para que você fosse, o Naftali falou aqui, o Rabino Israel falou para o Naftali, sirva a Hashem com sua própria mente, com seu próprio coração e seu próprio caráter. Não sejam copy e repete. Que no final, a gente vai se apresentar ao bendito seja, ele vai querer que você seja você mesmo. 4 séculos atrás, Maral de Praga, quem já foi lá em Praga, previu que, de acordo com os planos divinos da história, a maioria dos judeus, na era
pré-messiânica seria irreligiosa, eles iam se afastar, eles iam se assimilar do elo da Torá aqui do chá, que era a Torá dos seus antepassados. Hoje em dia a gente mais vê pessoas assimiladas, principalmente aqui em Israel. E ele vai ter essa visão meio que pré-messiânica, antes da vinda de Mashiach, que o judeu ele vai se afastar da finalidade dele como povo judeu. No final das contas, esses judeus perdidos tomam a decisão, independentemente de se arrepender e retornar à sua herança. Às vezes precisa acontecer alguma coisa cruel, como o 7 de outubro, e a maioria que sobreviveu hoje estão tudo cumprindo Torá e Mitzvot. A gente vê histórias aqui em Israel, pessoas realmente, e vê pessoas lá em Tel Aviv, pessoas aqui mesmo, que do nada fizeram techuvá e se tornaram mais próximas de Hashem. Então, é uma coisa bíblica, que o povo de Israel vai retornar à sua herança. Essa cadeia de eventos é necessário, explica o Maharal de Praga, porque todo judeu servirá a Hashem somente porque aceitaram a palavra dos seus pais. O serviço seria mecânico, rotineiro e sem vida. Se uma pessoa vai fazer, eu vou fazer o Brit Milá, eu vou para a sinagoga, as pessoas acabam se afastando. E ele está dizendo mais uma outra coisa aqui bem interessante. Hashem quer que Israel receba o Mashiach com um nível de entusiasmo que só pode ser alcançado por meio de investigação pessoal, luta, descoberta arduamente de conquista de verdade, de poder fazer techuvá, aprender a Torá aqui no chão. Pai de todas as nações. Alguns dizem que um convertido ao judaísmo não pode incluir essa frase, Elohei, Eloheinu, Eloheinu Avotenu. Nosso Deus, Deus dos nossos pais, em suas orações. Porque seus antepassados não eram judeus e não reconheceram o nosso Deus. No entanto, a decisão aceita que foi aceitada é diferente. Porque Deus disse a Abraão, Lo Ikar, não será mais chamado pelo teu nome, Abraham, mas teu nome será Abraham, porque pai de uma multidão e de nações tenho feito. Gênesis 17, 5. Como Abraão é chamado de pai de muitas nações, até mesmo um convertido considera-se seus descendentes. E pode ser chamado quando você for fazer a tefilá, dizer, não, meu pai Abraão Avinu é Deus do meu pai, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov, Elohei, Eloheinu, Eloheinu Avotenu, Deus dos nossos pais. Não é eu que estou trazendo isso, é o Ora Chaim na Mishnah Berurah, 49:50. Eloheinu Abraham, Eloheinu Isaac, Eloheinu Yaakov. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Yaakov. O nome de Deus é associado a cada patriarca individualmente, porque enfatiza que cada um se destaca o seu próprio mérito especiais. Conforme sugerido na promessa que Deus, na promessa de Hashem, וזכרתי את בריך יעקב ואת את ברית יצחק ואת את ברית אברהם. E eu lembrarei da minha aliança com Jacob, assim como a aliança com Isaac, e assim como a minha aliança que fiz com Abraham, eu lembrarei. A gente está vendo isso no Levítico 26, 42. Porque os patriarcas são mencionados separadamente
em ordem inversa. Poderia ser o correto é Abraão, Isaac e Jacob, mas foi Jacob, Isaac e Abraão. Por que fizeram isso? Porque os patriarcas, para ensinar que o mérito de Jacob, o último patriarca, é suficiente para que mantenha para si só, assim como o mérito de Isaac, assim como o mérito de Abraão, cada um patriarca foi grande o suficiente para proteger o mundo inteiro. E outra razão pelo qual o nome de Deus é único, unido, perdão, unido o suficiente para proteger o mundo inteiro, separadamente, unido separadamente, cada patriarca é para lembrar que até hoje os nossos avotenos, nossos patriarcas continuam a influenciar através das orações dele aos seus filhos, inspirar. Mas cada patriarca, como ele rezou no passado, e Deus escutou até Tefilá, pelo mérito dos nossos patriarcas, Deus vai escutar nossas orações. A gente viu tantas coisas hoje, e tem coisas mais profundas. É um tema muito forte, é um tema muito difícil, porque trazer isso para a nossa linguagem, para a gente entender que a gente está nas 3 tefilot, as 3 bênçãos da Amidá. O que a gente faz? Lembra de Abraham, Isaac e Jacob. Então, vocês começam a imaginar como é que vai ser essa aventura até terminar os agradecimentos. A gente tem os 13 pedidos, depois vai ter as 3 agradecimentos. Eu tenho certeza que essa Amidá não vai ser a mesma. E se for, tem que assistir mais vezes essas aulas. Rav, Você entra. perdão, sobre essa questão aí que falhou aqui, quando não se deve falar o nome de Abraham, Isaac e Jacob, é isso? Não, ao revés. Pelo mérito de Abraham, Isaac e Jacob, é uma abordagem pessoal. Cada um, Abraham, Isaac, Jacob, ou ao revés, Jacob, Isaac e Abraão, cada um foi uma força que em si podia sustentar o mundo. Por isso eles são os 3 pilares. Patriarcas são listados nessas bênçãos separadamente para enfatizar que cada um representa uma abordagem única ao serviço de Hashem. Abraham, Shaharit, Yitzhak, Minha, Yaakov, Arvit. E Abraham representa o quê? Chesed. O que é Chesed? Bondade. Todo Abraão que eu conheço é muito bom, até demais. Né, Rita? Não a Rita da Argentina, a Rita lá do... Tô brincando, que ela é casada com o Abraão. Chesed deseja buscar o bem-estar dos outros e acaba se esquecendo. Esse é Abraão. Tal pessoa tomou o próprio Hashem como seu modelo e como criador deseja dar e compartilhar tudo que possui. Pega, vai fazer. Esse é Abraão Avino. Este traço é semelhante a Rahamut, geralmente traduzido como Rahamim, geralmente traduzido como misericórdia. Mas não há uma diferença entre os dois termos, Chesed e Rahamim. Todos são misericórdia, caridade, bondade. A pessoa misericordiosa é despertada para ajudar somente depois que aprende sobre o sofrimento de outra pessoa. A pessoa orientada para o Hesed, por outro lado, é automotivada, constantemente buscar novas oportunidades para beneficiar os outros. A pessoa misericordiosa busca
meramente resolver o problema e aliviar o sofrimento. A pessoa gentil quer ajudar cada homem a alcançar o sucesso e boa fortuna, mesmo que ele esteja sofrendo. Yitzhak representa o atributo Gevurah, força, ou como frequentemente chamamos, Yaer ou Fahad, Fahad, temor a Deus. Enquanto o serviço de Abraão era direcionado extremamente à missão, direcionado extremamente, a missão de Yitzhak Avinu era interna. Abraão é externo, Yitzhak é interno. Por isso, todo virginiano, que é o signo de Yitzhak, eles são tão complexos. Olha, eu tenho perdão, meus amigos, porque eles buscam toda a perfeição. A gente fala, tá bom, não tá bom, não tá bom. Eles vão todos dentro. E aí são inseguros. Então, toda vez que o primeiro virginiano que eu consigo entender é Yitzhak Avinu, que nasceu em Rosh Hashanah. Porque ele quer a perfeição. E a perfeição é a Kadosh Baruch Hu. Mas ele quer se apreciar. Daí a gente vai ver que ele está tentando imitar Hashem. Por isso ele não critique os virginianos, por favor. Eles querem a perfeição porque eles querem se aproximar a Kadosh Baruch Hu. Mas ninguém, a gente tem que entender que aqui nesse mundo é um mundo que se quebramos, se consertamos, é o mundo da techuvá, é o mundo de cair, levantar. É difícil esse mundo. Depois dos 40, quando chega aos 50, começa a vir o período das dores. Né? Dói ali, dói aqui. E a gente precisa ver que só Hashem. Yitzhak submeteu constantemente cada ação e desejo a um padrão exigente de pureza e excelência. Não dá, né? É pedir para sofrer. Mas isso é Yitzhak. Agora vamos para Yaakov. Se dedicou à característica do Emet, da verdade, a busca da verdade. Que busca combinar com Hesed, Gevurah, gentileza e força no equilíbrio adequado. Gentileza e amor indulgente pode levar excessos indesejáveis, enquanto a força autocrítica pode levar ao desrespeito sufocante. O homem de verdade encontra o meio termo entre esses dois extremos, criando uma mistura harmônica. A pessoa não pode ser não e nem pode ser sim, ela tem que ser no meio. E aí é a cova vindo. Quando recitamos o nome dos patriarcas em nossas orações, nos comprometemos a adotar cada dos seus caráteres e valores. Vocês entenderam agora? Ou seja, eu sou um pouquinho do Yitzhak, eu sou um pouquinho do Avraham, e sou um pouquinho da Emet de Yaakov. Renascimento da grandeza. Rael, Gadol, Gibor e Anorá. Lá natural, da lá na Midá. O grande, poderoso, impressionante Deus. Nessas 4 palavras detectamos a assinatura dos outros autores da Amidá. A Ansher Knesset Gedulá, a grande assembleia dos grandes homens, como eu falei nas aulas, o Talmud vai falar e explicar que eles mereciam o título dos homens grandes da grande assembleia, não é porque eles eram eleitos pelo povo, é porque eles tinham o grande poder, eles tinham grande, porque eles restauraram a coroa de Deus e sua grandeza original. No deserto
no deserto, Moshe proclamou que Deus era Hael Gadol Gibor Ve'anorá, o grande, poderoso e temível Deus. Deuteronômio 10:17. Séculos depois que Nabucodonosor e seu exército saqueou e destruiu o primeiro templo, o profeta Jeremias clamou: os gentios profanaram o seu santuário sem restrições. Onde está a grandiosidade de Hashem? Então, Jeremias excluiu o termo Hanorá, o terrível, de suas orações. Então, o profeta Daniel testemunhou os gentios oprimidos, os judeus exiliados, e exclamou: onde está o poder de Deus? E ele excluiu Hagibor, o poderoso, de suas orações. Mais tarde, os homens da grande assembleia determinaram que as questões devem ser vistas de um aspecto diferente. Deus demonstrou seu poder. Eles declararam que quando os judeus são perseguidos, mas ele controla a sua ira e fúria para muitos anos. Espera aí, deixa eu ver se eu consegui entender. Mais tarde, os grandes homens da grande assembleia determinaram que as questões devem ser vistas de um aspecto diferente. Deus demonstra seu poder. Eles declararam quando os judeus são perseguidos, mas ele controla a sua ira, a sua fúria por muitos anos, esperando o momento certo para punir os opressores gentios. Deus demonstra sua grandiosidade quando Israel está no exílio. De que outra forma se pode explicar a sobrevivência de um bando de indefesos de judeus cercados por nações gentias? Ou seja, ele está tentando explicar que, como quando a gente foi para o exílio, dois profetas, tanto Jeremias e o Daniel vai tirar isso, Gadol, Gibor, porque parece que Deus não protegeu. Mas aqui ele está dando os grandes sábios, os 120 sábios, vai voltar essa oração, porque ele vai entender que, no tempo certo, a ira, a vingança, tudo Hashem vai vingar os seus filhos. Eles se assemelham a um pequeno cordeiro cercados por 70 lobos selvagens e famintos. Sem dúvida, consciente ou inconscientemente, os gentios estão impressionados como Hashem não ousa deixar que aniquile o seu povo. Quantos tentaram? Quantos tentaram? Am Israel, ai. Os homens da grande assembleia ganharam o elogio grande, pois eles restituíram todos os louvores a Kadosh Baruch Hu, o grande, poderoso e temível. Da mesma forma, todos que reconhecem a verdadeira grandeza de Hashem ensina aos outros a merecerem e fazerem a mesma coisa. A forma mais elevada de louvor é a imitação. Quando recontamos esses louvores a Deus, devemos resolver seguir o seu exemplo. Não sei se vocês conseguiram entender. Cada pessoa que vai fazer essa parte da tefilá, Deus grande, Agadol, Agibov e Anorá, deve pensar que Hashem ele vai sempre proteger o seu povo. E nas piores situações. Olha aí. Os cruzados, a Inquisição, as diásporas, o Holocausto, aqui na terra de Israel.
Deus não deixou de cumprir sua promessa que fez com Abraham, Isaac e Jacó. Em imitar os seus caminhos, a forma mais elevada de oração, de louvor, é imitar. Quando recontamos esses louvores a Hashem, devemos resolver seguir o seu exemplo. Deus é poderoso, mas o seu poder não é brutal e nem vingativo. É a força da paciência e da perseverança. Hashem é longaníssimo. Os homens da grande assembleia ganharam esse título não apenas por sua percepção dos atributos de Akadosh Baruch Hu. Eles foram chamados de grandes porque imitaram os atributos do bendito seja ele e moderaram seu próprio comportamento segundo ele. Ao recitar essa bênção, quando vocês foram fazer a Amidá, resolvemos nos fortalecer e nos permitir ser dominados não pela raiva, mas ser parecido com Hashem. Assim cumprimos essa caminhada, como também está descrito no Devarim 28:9, Deuteronômio 28:9. Quinta aula sobre Tefilá. A gente chega naquele momento que todo mundo gosta. Ah, Rabi. ah, Mas a gente está vendo que nessa série a gente está crescendo. Eu garanto para vocês. Quem está assistindo as aulas, Rabi, eu não vou. Aí, ó, tem que ver a aula. Porque senão vai perder. Vai se perder no caminho. Mas eu garanto, quem está indo assistindo essa aula, depois vai para a sinagoga, vai fazer uma tefilá no Sidur, é uma outra percepção. Isso tem acontecido comigo. E olha que a gente vê essas coisas sempre. Laila Tov. Laila Tov, obrigada. Laila Uma Tov, ótima, vai. bela semana. Laila Tov, Shalom. Rabino. Obrigado. Tchau. Rabino. Obrigado. Tchau. Obrigado, Muito Laila obrigada. Tov. Boa tarde. Laila Excelente